Oficialmente, boa noite para vocês, né? Obrigada por estarem aqui, por colocarem esse momento como prioridade. Só quando a gente realmente se coloca como prioridade que a gente consegue, diante de todos os estímulos que a gente recebe, né, por minuto, por segundo, se colocar à disposição para a gente criar conexão em família. Então, hoje eu quero falar especialmente para quem se sente cansada, para as mães que estão desgastadas, que estão exaustas, para os pais que já não sabem mais o que fazer para criar conexão em família. Eu recebo muito essa frase: Marcela, eu não consigo me conectar em família. Eu não consigo me conectar com meu marido, eu não consigo me conectar com meu filho, eu perdi essa conexão com Deus, eu não consigo me conectar. Eu tô tão cheia, né, cheia de coisas, cheia de excessos, né, cheia de desgaste, de cansaço, de exaustão, que eu não consigo me conectar. E agora, o que que eu faço? Então, hoje, o nosso objetivo é dar amparo, dar colo para essa dor. O que que eu quero mostrar para vocês na live de hoje? 10 atividades simples, 10 novas propostas, 10 novos padrões comportamentais que nós podemos fazer para a gente realmente criar conexão em família. Para a gente começar a fazer alguns movimentos de conexão dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro do nosso lar. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. E eu estou extremamente feliz de falar desse tema hoje. Por quê, gente? Porque o mundo está passando por uma transformação no dia de hoje. A gente está saindo de um momento, né, de vida mesmo, que o foco era muito terra, e o terra tá amparado no ter, né? Então é muito ter, o adquirir. Estamos passando por um momento de ar, por um momento, gente, que diante do estresse, diante da dúvida, diante da exaustão, do cansaço, do não sei o que fazer, nós vamos começar a respirar. A gente vai respirar e se conectar com o que já tá dentro, tá? Então, hoje, dia 21 de dezembro, né? Inclusive, se algumas pessoas acompanharam esse movimento do mundo mesmo, né? Hoje é um dia que a gente consegue ver a estrela de Belém, né? É o dia mesmo, né? De mudança. Essa estrela de Belém vai acontecer agora só em 2080, que ela vai conseguir ser vista a olho nu. Então, a gente já até procurou, a gente identificou, né? Porque é no oeste, a gente identificou a única estrela que estava no céu, eu com as meninas, nós fomos pra rua pra gente tentar ver. Não sei se é propriamente de Belém, mas todas as coordenadas nos levaram para uma estrela que a gente conseguiu visualizar a olho nu. Então, gente, nós não vamos esperar segunda-feira. Nós não vamos esperar o ano virar. Se existe uma dor aqui, nós precisamos começar a olhar para essa dor agora. É urgente olhar para tudo isso. É urgente olhar para as nossas relações familiares. É urgente olhar para nossa relação com o nosso filho, com o nosso parceiro, né? É urgente olhar para isso. Não somente na época do Natal, não somente na época da Páscoa, não somente na época de um aniversário, na época de um evento. É preciso olhar para isso todos os dias. Por isso que eu não quero esperar os acontecimentos chegarem, né? As questões sociais chegarem, os marcos sociais chegarem para a gente começar o processo de mudança, tá bom? Então, o meu objetivo de hoje é passar para vocês 10 atividades simples que vocês podem fazer para criar conexões em família, ok? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, gente, quando a gente começa a falar de conexão, e as crianças, nesse sentido, elas são experts nesse assunto, nós precisamos voltar o nosso olhar para esse momento presente. Não tem como a gente falar de conexão com os nossos pensamentos vagando ou no futuro ou no passado. Enquanto os nossos pensamentos estão vagando lá no futuro ou lá no passado, a gente não consegue se conectar com aquilo que é nosso objetivo. Só existe conexão verdadeira
no momento presente. Então, se eu estou aqui agora, eu sempre faço essa pergunta, inclusive no consultório. Eu sinto que tem alguma pessoa que realmente está ali, mas está, né, com o pensamento fora, tá ali mexendo no celular, esperando uma resposta, né, alguma coisa nesse sentido. Então, o que que eu falo? A primeira coisa que eu falo é o seguinte: se eu te der 5 minutos agora, você consegue resolver isso que tá aqui, ó, que tá assim, né, invadindo o seu momento presente, que tá te preocupando, que tá ocupando espaços aqui? Se a pessoa falar assim, sim, em 5 minutos eu consigo resolver, o que que a gente faz? Falei assim, então vai lá, 5 minutos resolve pra você voltar pleno pra esse momento aqui. Não, Marcela, eu não consigo resolver em 5 minutos. Isso aqui eu só vou conseguir resolver amanhã, isso aqui eu dependo de tal pessoa. Então, gente, libera o pensamento. Se eu não consigo resolver agora, então vamos estar inteiros nesse momento nosso aqui, agora, nesse momento presente, tá bom? Faz uma respiração bem profunda e se conecta agora com o momento presente. E aí, gente, a primeira pergunta: o que que nos impede de viver verdadeiramente conexões? Conexões em família, conexão com Deus, conexão com os nossos filhos. O que que nos impede de viver relações mais saudáveis, mais equilibradas com quem a gente verdadeiramente ama? O que que vocês acham que impede? A gente já falou de alguns pontos. Nós falamos do cansaço, nós falamos da exaustão, né? Nós falamos às vezes da sobrecarga, da culpa, né? Muitas vezes a gente se sente tão culpado. Ah, eu me culpo porque eu não consigo ser a mãe que eu gostaria, eu me culpo porque eu não consigo ser a esposa que eu gostaria, eu não consigo trazer a espiritualidade que eu gostaria, eu não tô no trabalho que eu gostaria. Então, a culpabilização, a preocupação. O que acontece com a preocupação, gente? Que é a preocupação mesmo. Eu falo que os espaços não ficam vazios. Quando eu tô aqui cheio de preocupações, cheio de pensamentos em relação ao futuro, que eu não tenho poder de ação, ou em relação ao passado, que eu também não tenho poder de ação, a única coisa que me resta é a frustração. Por quê? Porque quando a nossa mente está lá no futuro ou está no passado, nós não temos poder de decisão. O poder de decisão só existe no momento presente. Eu não consigo voltar no passado. O que que eu consigo? Fazer uma visita nesse passado e entender de que forma que esse passado continua repercutindo no momento presente, entende? Então eu não volto lá no passado. O que que eu faço? Eu entendo de que forma que esse passado ainda se faz presente, ainda me atinge. E aí eu posso fazer planejamento para o futuro? Claro que eu posso. Inclusive estou convidando vocês para a gente fazer isso, né? No dia 28 de dezembro, nosso mapa dos sonhos, dos nossos propósitos, dos nossos objetivos de vida. Mas o que que nós vamos fazer? Nós vamos estabelecer o nosso mapa dos sonhos, aquilo que é onde a gente quer chegar. Mas nós vamos estabelecer o que que eu faço hoje. O que que eu faço nesse momento presente? O que que eu faço diariamente para eu conseguir chegar nesse lugar que eu quero? Entendem isso? Então, o futuro, ele só tem... ele só ocupa um espaço realmente saudável na nossa vida quando a gente projeta esse futuro, mas trazendo atividades para o momento aqui e agora. Porque se a gente projetar para o futuro sem trazer, sem nos ancorar nesse momento presente, a gente cria ansiedade. Se a gente for lá no passado e não ancorar nesse momento de presente, a gente cria angústia, ok? Então, gente, várias coisas nos impedem de criar conexão do momento presente. E eu acredito que a principal delas é transitar o nosso pensamento entre o passado e o futuro e dificilmente estar plenamente envolvido e conectado com esse momento presente, que é o único espaço, o único momento que nós realmente podemos tomar decisão, ok? Esse é o primeiro ponto. Mas aí, gente, o que que eu vejo, né, em relação à maternidade, né, que é o foco do nosso trabalho aqui?
Muitas vezes, na teoria, nós queremos ter essa conexão, a gente quer educar com amor, a gente quer educar com respeito, mas na maior parte das vezes eu recebo mães cansadas, mães exaustas, mães que perdem o equilíbrio, mães que quando vê já tá gritando, quando vê tá xingando, quando vê já bateu, já perdeu o equilíbrio, já saiu, né, da sua estabilidade, entende? Por quê, gente? Porque uma maternidade idealizada, livre de falhas, livre de imperfeições, é pesada demais. Uma mãe que idealiza essa maternidade só tem lugar para frustração. Por quê, gente? Porque a maternidade real é que faz com que os nossos filhos também sejam filhos reais. Para a mãe ser essa mãe idealizada, ela precisa de um filho idealizado. E o filho idealizado, gente, está no lugar da frustração. Por quê? Porque nós não controlamos os nossos filhos. Então, eu não posso idealizar um outro que eu não controlo, nem que esse outro seja meu filho. Então, todas as vezes que a gente quiser controlar aquilo que a gente não controla, o único espaço que tem para isso é o espaço da frustração. Entendem isso? Então, gente, durante muito tempo a gente vive essa via da frustração. E aí, sabe o que eu falo? Essa via da mãe ideal, blindada, né, de imperfeições, é um lugar de muita angústia, é um lugar de muita frustração, é um lugar de impotência. Então, gente, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe aqui 10 atitudes simples que eu fui listando aqui de tudo aquilo que eu acredito que no momento presente a gente pode ligar uma autoobservação aqui, a gente pode ligar o botãozinho aqui da consciência e começar a olhar para tudo isso, para que a gente verdadeiramente possa criar conexões nesse momento presente com os nossos filhos. Então, para quem quiser, já pode pegar um papel e uma caneta, que eu vou começar a falar 10 atividades que a gente pode fazer. E sabe, sobre essa mãe ideal, sabe o que eu penso também? Muitas vezes a mãe boa, a mãe suficiente, né? A mãe satisfatória, que tá ali, que tenta dar o seu melhor diariamente, que está ao alcance dos filhos, essa mãe real, verdadeiramente, ela é deixada de lado, porque parece que a mãe boa não é suficiente. A mãe tem que ser maravilhosa, ela tem que se desdobrar, ela tem que dar conta de preencher todas as lacunas do que a sociedade espera dela. Não basta você querer ter uma relação boa, suficiente, uma relação de conexão diária com simplicidade. Não, você precisa ter relações, né? Ser leve o tempo inteiro, você precisa amamentar exclusivamente, você precisa ter um parto humanizado, você não pode sair do equilíbrio, você precisa ser consciente, ser participativo. É muita exigência, até o ser leve se tornou uma exigência, você precisa ser leve a todo custo. Não, gente, sabe o que a gente pode? A gente pode se permitir em alguns momentos não tá bem. A gente pode se permitir ser essa mãe real, que em alguns momentos eu vou me descontrolar também. O perder o controle faz parte dos grandes processos de evolução. O perder o controle faz parte dos grandes processos de aprendizado. O que eu não posso, gente, é todo dia rodar na mesma roda. Porque se eu rodar todo dia na mesma roda, entende que eu não saio do lugar? Eu tô aqui, eu quero muito, eu quero demais, eu quero mais do que tudo, mas eu continuo sentada aqui na cadeira, sem tomar ação, tá? Por isso que o nosso objetivo vai ser construir. Quero construir tudo isso junto com vocês. Na próxima semana, no dia 28, às 20h20, já coloca aí no seu calendário que nós vamos fazer juntas
esses propósitos e nós vamos construir o nosso mapa dos sonhos. Eu vou construir o meu junto com vocês, dando passo a passo de como que nós vamos fazer esse processo, tá? Depois eu vou colocar os materiais que vocês precisam pra gente construir. E aí, gente, eu trouxe aqui, né, 10 atividades simples que a gente pode fazer para criar conexão com os nossos filhos, né? Para sair desse lugar do desgaste, para sair desse lugar do cansaço e começar a agir. Não dá, gente, pra gente ficar só na mentalização e não colocar prática naquilo que a gente realmente quer. Então, primeiro é tomar consciência de que hoje nós estamos fazendo o melhor que a gente pode. O melhor que eu posso com o aparato cognitivo que eu tenho, com o meu processo de desenvolvimento, com a minha construção relacional, né, com a minha conjugalidade, com o meu trabalho, com as informações que eu tenho como mãe. Então, hoje eu preciso me comprometer a fazer o melhor que eu posso hoje. É um compromisso que você faz com você. E como que a gente faz isso, gente? Aumentando o nosso nível de consciência em relação às nossas emoções, aos nossos pensamentos e aos nossos comportamentos. Somente por meio da autoobservação. E aí, gente, aqui, ó, coloquem isso aqui para vocês. Somente se eu começar a interceptar os meus próprios pensamentos, a estar muito atenta, muito consciente a esse momento presente, o que que vem aqui, que eu consigo romper os padrões repetitivos no meu comportamento. É somente por meio da consciência que eu consigo, inclusive, aceitar o tempo todo que eu tive esse padrão e conscientemente começar a fazer diferente. Porque muitas pessoas tomam consciência desses padrões num determinado momento de vida, fala muito que quer sair disso, fala muito que gostaria de mudar, mas não dá os passos para mudança. Porque isso tem que ser diariamente. Diariamente. Todos os dias, ao acordar, eu preciso me alimentar de atitudes, de atividades, de propósitos, de ações que eu definir, que é o que nós vamos fazer, tá? Que eu definir, que são ações que vão me levar aos objetivos que eu quero. Então, gente, para romper os padrões repetitivos na forma de se comportar como mãe, nos seus relacionamentos conjugais. Eu sou sempre submissa nos meus relacionamentos. Ou os relacionamentos nunca dão certo porque eu sempre boicoto os relacionamentos. Quando a pessoa começa a gostar, começa a se envolver, eu vou lá e fujo. Por quê? Porque existe uma crença de que eu não mereço. Porque existe uma crença que não vai dar certo. Não, nenhum homem presta. Nenhum homem é bom o suficiente. Então, quais são as crenças que você tem alimentado? E esse processo de desconstrução de crenças para construção de novas crenças vem por meio do processo de autoobservação, de consciência do momento presente, ok? Então, como que eu posso fazer na prática, Marcela? Você pode colocar relógio para despertar, para te lembrar. Você pode colocar uma pulseirinha que toda vez que você olhar para ela, você vai lembrar de estar conectado com o momento presente. Você pode colocar vários lembretes no seu dia, né, em diferentes situações, na sua agenda, de bilhetinhos, para te lembrar de estar sempre atento ao momento presente, tá? Esse é o primeiro passo, o melhor que você pode com a consciência que você tem nesse momento. Mas não paralisa no seu processo de consciência, tá, gente? Porque se a gente paralisa isso, a gente cai na zona de conforto, que é ilusório um lugar confortável. A zona de conforto te impede de você caminhar, de você ir, de você construir aquilo que você quer. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Fazer o melhor que você pode, buscando consciência do momento presente e quebrando os padrões enraizados de comportamento, certo? O segundo ponto, essa live vai ficar salva nas 3 vias, tá? Aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, tá bom? Para quem quiser assistir depois. E, gente, vou fazer um pedido para vocês. Quem quiser ter acesso a todos os materiais, entra no canal do YouTube,
se inscreva lá no canal, coloque a notinha lá, que toda vez que eu colocar um vídeo novo, né, um conteúdo novo, chega a notificação para você e você sempre, né, vai ter todos os vídeos, todas as notificações que chegam. Então, o YouTube é o lugar que eu coloco tudo, tá? Todas as lives, todos os vídeos. Quem quiser entrar no canal do Telegram também, semanalmente eu tô atualizando todo mundo que tá no canal do Telegram em tudo que foi feito durante a semana, em todos os vídeos, o que foi falado, né? Os vídeos que mais deram repercussão, né? O que foi falado no Marcela Responde, o que eu trabalhei, porque aí se tiver algo que seja de interesse de vocês, vocês vão direcionado para aquele conteúdo, tá? Segundo ponto, gente, cada pessoa é única, inclusive os nossos filhos, e cada um deles desperta reações diferentes da gente, né? Os filhos têm a sua própria personalidade, não seguem um script definido por nós, pelo nosso controle, por aquilo que a gente quer deles. Os filhos têm demandas diferentes, têm linguagens de amor diferentes, então os filhos precisam ser olhados de formas diferentes, sem comparações, sem culpas, né? Sem pressão social. Eu fiz para um, não fiz para outro, eu dou para um, não dou para outro. Olha que interessante que aconteceu, inclusive hoje aqui em casa. Há uns dias atrás, eu fui numa livraria que eu adoro, ali na Livraria e Papelaria Criativa, e eu fui comprar um livro de Amigo Oculto da Lavínia, né, que é a escola dela, o Amigo Oculto é de livro. Nós fomos comprar, e lá ela falou assim, nossa mãe, olha que planner lindo, que planner colorido, deixa eu ver se tá aqui, que planner colorido. Coloca pro meu amigo oculto lá da casa da minha avó esse planner, que eu achei ele muito bonito e tal. E aí, o que eu fiz, gente? A Lavina uma das linguagens que faz muito sentido para ela é presentes. Não só os presentes comprados, porque os presentes comprados a gente usa até muito pouco aqui em casa. Os presentes construídos, né? Se ela vai na casa de uma amiga que gosta muito de azul, ela vai fazer um coração azul para levar para essa amiga. Então, ela é muito de fazer, de construir coisinhas para oferecer pro outro. E aí, na hora, eu já separei o planner e pedi a moça pra embrulhar pra mim. Paguei e falei assim, mas eu busco aqui numa outra hora. Aí, quando eu fui com a Mila lá comprar o presente de amigo oculto da Mila, a moça foi lá e entreguei minha mochila pra ela, ela colocou dentro da mochila. E hoje eu fui dar uma palestra lá no CCAA, a gente foi encerrar o ano do CCAA falando sobre linguagem de amor e como que isso faz diferença nas nossas relações profissionais. E aí eu fui falar de linguagem de amor e a Lavina foi comigo. E aí, quando ela foi comigo, ela falou assim, mãe, o que eu vou ficar fazendo lá? Eu falei assim, filha, mamãe quer te dar uma coisa pra você fazer lá, né, quando você estiver lá. E fui e entreguei pra ela, porque não era um presente de amigo oculto, né? Não, era uma lembrança minha pra ela, né, de algo que ela gostou, de algo que fez sentido pra ela. E hoje, né, sendo uma virada muito importante do mundo, eu quis trazer algo que eu trabalho com a Lavina desde os meus das minhas percepções mesmo, né, que é a questão da Lavínia se apegar muito a me atender as minhas expectativas, a fazer aquilo que eu considero que seja importante, a ser o meu reflexo, sabe? Aí eu virei pra ela e falei assim, filha, isso aqui é um presente que a mamãe tá te dando por nada. É um presente só pra falar que eu te amo. É um presente só pra falar que você pode ser livre. É isso que a mamãe deseja pra você. Que você seja livre. E que você seja livre a partir de agora. Que você faça as coisas conforme o que vier dentro do seu coração. Que você escolha, dentre as opções que forem dadas para você, o que fizer mais sentido para Lavínia, que é uma menina única, diferente de todo mundo, diferente da mamãe, diferente da Mila, diferente do papai e que precisa só ser você. Combinado? Então eu dei esse presente pra ela. Aí ela ficou super feliz. Ela falou assim, mãe, eu te amo demais, muito obrigada. Eu queria muito esse planner e tal. E ficou escrevendo no planner o tempo inteiro do treinamento. E aí fui depois pegar a Mila na casa do meu pai. E a Mila falou assim, ela me falou assim, Mila, olha o presente que a mamãe me deu, um planner. Aí a Mila falou assim, uai, e o meu?
E eu trouxe isso pra ela. Eu falei assim, Mila, não, a mamãe deu pra Lavínia, filha, por nada, porque a Lavínia queria muito, porque é algo que ela identificou. No dia que a mamãe estiver em um lugar e que eu ver algo que se identifica com você, que eu sei que você vai gostar, a mamãe também vai fazer isso por você. Mas hoje a mamãe fez, né? Minha mãe quis presentear a Lavínia por nada. Então, entende que a gente não precisa ser na mesma medida. Dou pra um, dou pra outro. Faço isso aqui pra um, faço isso aqui pra outro. Ah, no aniversário de um ano eu fiz festa, então eu preciso de fazer festa. Ah, isso aqui eu comprei uma blusa de frio, então eu vou comprar pra isso aqui. Não, gente, abram mão disso, sabe? Se libertem disso. Ouça o que cada filho tem a dizer. Ouça, né? O que cada um na relação, o que seu marido tem a dizer que vai ser diferente de você. Entenda que o outro não segue os scripts que nós definimos, os padrões que nós criamos aqui na nossa mente, no nosso pensamento, e que muitas vezes a gente entra pro combate, a gente entra pro conflito, porque o outro não está compatível, o outro não está seguindo, não está atendendo uma expectativa que eu criei. Então, nenhum outro veio ao mundo para atender às suas expectativas. Se você quer ter expectativa em relação a alguma coisa, tenha em relação à sua própria vida, ok? Tem expectativas positivas em relação aos filhos, né? De serem felizes, de terem valores, de desenvolverem habilidades de vida, né? Essas expectativas são saudáveis. Agora, de desenvolver habilidades de vida sendo isso que você quer que seu filho seja, aí não, aí virou controle, ok? Então vamos lá. Esse é o segundo. Cada pessoa é única e cada filho desperta reações diferentes. Então atenda cada filho com a especificidade, né, que cada um tem, né, para oferecer, com a demanda que cada um traz, tá? 3, eu comecei inclusive a falar sobre essa 3. Repense nas expectativas alheias em relação à maternidade. Muitas vezes nós estamos vivendo para atender aquilo que o outro espera de nós e não aquilo que nós mesmos acreditamos que é adequado. Então, gente, a gente mergulha em manuais, né? Que eu acredito que, inclusive, pode ter informações muito válidas, podem ter informações que acrescentam, mas a grande questão é que quando eu mergulho, né, somente em buscar aquilo que, como eu tenho que agir, como que eu tenho que fazer, a buscar os scripts do que é ser uma boa mãe, o que eu faço? Eu deixo de lado aquilo que a gente tem de mais importante, que é o sentir, que é o feeling, que é a nossa percepção em relação a tudo que tá aqui. E aí, gente, eu falo pra vocês, sabe essas exigências externas? Elas não vão parar. Cada vez que você atender uma nova exigência, existirá uma outra te esperando. Então, escolha o que você realmente quer atender. Escolha o tipo de mãe que você quer realmente ser. Mas escolha conectado com os seus valores, conectado com aquilo que você acredita. Se fez sentido para você, em algum momento, gente, absorve aquilo para você, tá? Então, cuidado para querer, né, atender a tudo que vem do outro. O que vem do outro não para, o outro vai continuar exigindo, ok? Esse é o 3. O 4, gente, eu não acredito numa possibilidade de conexão em qualquer relação que seja, se você não se permitir. Se não se permitir fazer aquilo que você verdadeiramente ama, se não se permitir fazer aquilo que você gosta, se não se permitir retomar, gente, um imenso prazer de estar em contato com você mesma, de ter aquele momento, você com você mesma, que você se enche, sabe? Se enche de alegria, se enche de gratidão, se enche de espiritualidade, que você resgata esse prazer de estar com você. E eu falo uma coisa, algumas mães no consultório às vezes me falam assim: Marcela, será que é egoísmo da minha parte? Porque tem momentos que eu acho tão bom
ficar sozinha, tem momentos que eu acho tão bom ficar lá eu quietinha, né, no meu mundo. E eu falo, gente, se a gente soubesse o poder que uma mãe que enche o seu tanque tem, porque com o tanque cheio, gente, quando a gente tá verdadeiramente com o tanque cheio, é muito difícil a gente cair nessas armadilhas, sabe assim, é muito difícil o nosso filho com um comportamento desafiador nos atingir. É muito conexão. É muito difícil quando a gente tá com o nosso tanque cheio, da gente deixar o outro nos invadir, entende? De deixar o outro ocupar um espaço nosso. Então, gente, encha um tanque. E eu falo, quando eu comecei a encher o meu tanque, eu vi que eu nunca mais queria parar, porque eu amo os meus momentos comigo mesma, gente. Eu amo os meus momentos, que não são tantos assim, mas são suficientes pra mim. Eu amo os momentos que eu tô ali quietinha lendo meu livro. E cadê? Já vou começar, né, um novo livro, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu amo o momento que eu retomei agora, né? Porque eu não assisto série, não é uma prioridade pra mim, né? Não tem nem muito tempo pra isso, não coloco isso como prioridade. E eu comecei a assistir uma. Então, o momento que eu tô ali assistindo minha série, eu tô verdadeiramente me nutrindo. No momento que eu consigo estar ali tomando meu café, porque eu amo tomar café, né? Se alguém quiser me convidar para alguma coisa, me convida para um café, especialmente o café da tarde, com muita quitanda, sabe, gente? Que a gente senta na mesa e que não para, sabe? Que conversa vai, que você vai comendo as quitanda. Adoro. Então, quando eu tô naquele meu momento, que eu realmente aqui, ó, deixa aqui. Se o telefone tocar, vai cair na caixa postal, depois eu ligo. Se alguma mensagem chegar, provavelmente não vai ser urgente a ponto, né, de precisar de uma resposta minha imediatamente. Então, quando eu tô em contato comigo mesmo, não tem nada melhor. Então, hoje eu tenho muito prazer de estar comigo mesma. Muito prazer, gente. E vou falar uma coisa com vocês, não abro mão disso mais. Não abro mão. Sabe, momentos que assim, né, final de semana, por exemplo, né, no sábado eu vou pra casa da minha mãe, no domingo eu vou pra casa da minha sogra. Aí tem dia que eu falo assim, não, Diogo, aqui, entra em cena, eu vou lá pra casa, fazer o quê? Ficar sozinha, né, ficar eu comigo mesma. Então, gente, se permitam até mesmo errar, se permitam. Eu falo, quando a gente se permite errar, sabe o que acontece? A gente permite que os nossos filhos também errem. A gente permite mostrar para os nossos filhos a nossa própria humanidade. Então, se permitam aprender com os erros. Eu falo, já errei muito, eu acho que eu erro todos os dias. Acho que todos os dias eu tenho um momento que eu erro no meu dia. E todos os dias, no final do dia, eu reflito, e aí, o que eu posso fazer diferente a partir de agora? Né? Inclusive, alguns autores falam até isso pra gente, né? Pra gente se desenvolver cada dia mais, se pergunta o que eu errei hoje? Como que foi errar hoje? Porque todos os dias nós vamos ter em algum momento, gente, que a gente poderia ter feito algo de uma forma diferente, que a gente reconheceu algo, que a gente estava no caminho, às vezes dando alguns passos pra cima e que a gente vai cair e tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Vamos retomar o processo e bola pra frente, né? Bora de agora em diante, reconhecemos, entendemos qual que é a tentativa que eu vou fazer da próxima vez. Então, 4, se permitam, tá? Tanto que eu já coloquei esse videozinho aqui uma vez, né? O que eu acho, o que mais dá o exemplo disso mesmo é a comissária, né, gente, no avião. O que ela faz, né, quando ela dá as instruções? Se precisar, né, se o avião passar por alguma pane e precisar, máscaras irão cair. Primeiro você coloca a máscara em você, depois você coloca a máscara na criança que tá do seu lado. Então, primeiro você enche o seu tanque, porque com o tanque vazio a gente não consegue oferecer nada pro outro, tá? Então, garanta que o seu tanque vai estar cheio para você garantir que o outro realmente pode receber, né, o combustível que precisa pro tanque dele, tá? Então, esse é o 4, gente. Mães, especialmente,
Criem redes de apoio. A gente pode criar conexão, gente, com redes de apoio. A gente pode, e eu falo redes de apoio, não é só mãe, pai, tia, tio, sogra, sogro. Se tiver isso como rede de apoio, excelente, né? Isso faz muita diferença, inclusive na minha maternidade. Mas criem rede de apoios entre mães, entre mulheres. Troquem entre vocês, né? Troquem entre nós aqui, essa rede, gente. Isso aqui é uma comunidade de mulheres que estão passando pelas mesmas situações, que vivem os mesmos dilemas, que vivem as mesmas dores. Então, é preciso que a gente crie conexões por identificação. Crie conexões com pessoas que estão vivendo isso aqui que nós estamos vivendo, porque a conexão é genuína. Por que é genuína, gente? Porque a gente entende. O outro, a gente não precisa falar muito. O outro entende a nossa dor. Quando a gente fala assim, nossa, mais uma noite sem dormir, o outro sabe, né, do que nós estamos falando, sabe que isso dói na alma, né, sabe como que é. Então, criem conexões com redes de apoio, um espaço seguro, isso aqui que a gente faz, um espaço seguro para troca, que a gente pode sim falar dos nossos medos, pode falar dos nossos sonhos, das nossas angústias, dos nossos erros. Por isso, teve um dia que eu coloquei sobre o grito e eu recebi algumas mensagens, pessoas falando assim, nossa, eu nunca vi gente gritar desse jeito. E na mesma hora eu recebi 2 mães que me mandaram mensagem falando assim, Marcela, e quando você se identifica em todas as situações de grito? E eu coloquei 5 situações. Então, gente, não vamos fechar os olhos. Aquilo que tá doendo aqui, vamos falar. Às vezes eu recebo algumas mães que falam assim, Marcela, fala sobre esse assunto porque tá doendo aqui. Então, se tá doendo aqui, gente, é porque faz sentido para outras mães. E eu quero até convidar vocês a fazer isso, tá? O meu convite é o seguinte: mães aí que estão vivendo algum dilema desafiador, alguma situação, né, desafiadora na sua maternidade, me manda uma pergunta por vídeo de até 1 minuto. Grave um vídeo me mandando uma pergunta, pode me mandar pelo direct do Instagram, né? Ou pelo número que tem lá, né? Do meu Instagram, da minha assistente, que ela vai receber. E eu vou gravar também uma resposta para essa pergunta e vou publicar. Por quê? Porque a sua pergunta pode ser a dúvida de várias mães. Então, quem está passando por algum desafio, gente, me manda essa pergunta em um vídeo de até 1 minuto que eu vou direcionar, eu vou te dar a resposta e vou publicar para que outras mães possam, né, baseado na sua angústia, na sua dor, na sua pergunta, se basearem também nas respostas e de como que nós podemos fazer. Foi tão legal que no último Marcela Responde, né, que a Kátia tá aí, a gente falou sobre a gagueira emocional, que pode ser que não seja, né, algo tão comum, mas foi tão bacana as mensagens que eu recebi depois. Olha só, eu recebi mães falando assim, Marcela, é impressionante como que uma situação inicialmente eu não me identifico, como que aquilo que você falou trouxe repercussão em coisas que acontecem aqui em casa. Porque às vezes a gagueira emocional é uma forma que a criança está demonstrando, mas que outra criança vai demonstrar uma outra coisa, mas que na essência é a necessidade de lidar com as emoções, que na essência é a necessidade de verbalizar, é a necessidade de troca, é a necessidade de ser visto. Então, gente, mandem as suas perguntas, mandem as suas dores, que eu vou ter, assim, o maior prazer do mundo, né, em responder, em buscar, né, a melhor forma para te conduzir diante do desafio que você estiver passando, tá bom? Então pode me mandar, vamos fazer desse espaço aqui, né, que esse é o meu objetivo. Vamos fazer desse espaço um espaço para troca, um espaço que a gente tem liberdade de falar as nossas dores sem julgamento, que a gente pode realmente nos colocar, nos expor, né, sem receio do que nós vamos receber do outro. Então, esse meu canal aqui, né, da minha rede social é um espaço para isso. Tá? Falem sem medo, falem sem receio, que vocês vão ser ouvidas e vão ser ancoradas na dor de vocês, tá? Então, essa rede de apoio, ela é importante,
né? Eu falo que estar entre iguais, né? Estar entre pessoas que estão vivendo a mesma situação traz um espaço maior de acolhimento, traz um espaço maior de entendimento, de compreensão de um espaço íntimo, tá? Então, criem essas conexões. 6, gente, qual que é o seu foco? No que você foca? Todos os dias, gente, todos os dias, nós temos diferentes situações na nossa vida, diferentes, né? Que em cada uma dessas situações, a gente pode escolher qual que é o foco que a gente dá. Se a gente vai focar no copo meio cheio ou se a gente vai focar no copo meio vazio. O nosso foco faz toda a diferença. Gente, só um minutinho aqui. Lá, tem milho, filha. Esquenta o milho pra elas, amor, fazendo favor. Vocês acabaram de jantar, sabe, gente? Tá aqui querendo biscoito. Ai. Vai lá, pode comer um milho, uma coisa, ou uma fruta. Vocês acabaram de jantar. Bom? Então, gente, qual que é o foco? E aí a gente pode escolher. E muitas vezes, gente, eu falo, muitas vezes os nossos filhos fazem coisas notáveis. Os nossos filhos fazem coisas extremamente bacanas, extremamente legais. E o nosso foco é no comportamento desafiador. Parece que a gente tem uma antena aqui, que a gente tá constantemente falando ei aqui pra você, Lavínia. Falando ei pra você. Ai. Tchau. Parece que a gente tem um radar que a gente se liga mesmo, se conecta com aquele comportamento desafiador. Então, gente, comece a observar onde que você tá dando foco. Na maior parte das vezes, a gente tá dando foco na falta de capacidade, a gente tá dando foco no desafio, a gente tá dando foco no comportamento ruim, a gente tá dando foco naquilo que a gente não faz, a gente tá dando foco no momento que a gente fica brava, que a gente fica nervosa, né? Inclusive, eu já mostrei isso pra vocês, eu tenho até um livro aqui que fala que, na maior parte das vezes, as mães, elas são bravas, elas perdem o controle, elas têm comportamentos equivocados, né? Ou comportamentos de perder o equilíbrio 10% do tempo durante o dia. E em 90% elas estão sendo uma mãe calma, elas estão sendo uma mãe equilibrada. Só que a nossa percepção no final do dia é colocar o foco aonde? Nos 10%. Então, gente, cuidado com o foco que vocês estão dando. Tanto em vocês como mães, quanto nas reações e nos comportamentos que os filhos de vocês apresentam. Às vezes os filhos estão lá fazendo coisas bacanas o dia todo e não estão sendo vistos, não estão sendo reconhecidos, não tem o olhar. Na hora que ele vai lá e quebra alguma coisa, aí que ó, a gente para tudo o que a gente tá fazendo para ir lá focar no que o nosso filho quebrou. As crianças estão brincando, né? Os irmãos estão brincando durante 1 hora. E durante essa 1 hora a gente não tá focando nisso. Os filhos vão lá, começam a brigar, a gente para tudo para intervir na briga. Então, cuidado com o foco que você mesmo dá, tanto em você como mãe, no seu posicionamento, quanto, né, no que os filhos estão apresentando, quanto nos comportamentos que os filhos estão apresentando, tá? Comece a valorizar o copo meio cheio, tá? Comece a valorizar os 90% do tempo que você tá calma, que você tá equilibrada, que você conseguiu, né, respirar diante daquela situação super desafiadora, que você conseguiu dar um tempo, sair de cena, dar uma pausa positiva e voltar, né, e se equilibrar diante disso. Então, foca naquilo que realmente você consegue fazer, na sua capacidade e também nos comportamentos saudáveis dos seus filhos, tá? E isso cria muita conexão, né? Isso é muito poderoso para criar conexão, certo? O 7, vamos lá, né? A atitude 7, né?
Gente, eu sou super a favor, né? Falo com vocês de estabelecer fronteiras. Mas eu também sou super a favor de falar mais sim para as crianças. Sabe o que significa isso? Significa que a gente pode estabelecer essas fronteiras, a gente pode estabelecer esses limites de uma maneira mais saudável. Se eu pedisse para vocês, num momento de conversa com os filhos de vocês, se eu cronometrasse 1 minuto, eu ia pedir para vocês, observem o quanto nós falamos não para as crianças durante 1 minuto de conversa. E aí, gente, o problema é o não em si? De forma alguma. O não faz, inclusive, parte e de uma maneira muito saudável. A grande questão é o que, gente? É o não que traz o limite, é o não que traz aquilo que não deve ser feito, que traz a barreira, sem abertura para aquilo que pode ser feito. Muitas vezes, sabe o que eu vejo? A gente tá tão desgastada que a gente fala não pra tudo. A gente fala não por preguiça, a gente fala não porque senão vai fazer bagunça, a gente fala não porque é mais fácil fazer de outro jeito, é mais prático, resolve de uma maneira mais rápida. Então, muitas vezes a gente fala não podendo dizer sim. Muitas vezes a gente está conectado com o não o tempo inteiro porque nós aprendemos a falar não e não damos outras vias para as crianças. Por exemplo, gente, nosso filho às vezes quer brincar. Chama a gente pra brincar. Aí a gente fala assim, não porque é hora de tomar banho. Não porque é hora de fazer dever. Não porque é hora disso e disso e daquilo. Sendo que, às vezes, em 10 minutos, a gente senta ali no momento de muita conexão, a gente brinca de um jogo da memória, mas entende que a gente tá ali disponível, já teve aquele momento de conexão? Ou, por exemplo, a gente fala, não corre, menino, não pode chutar a bola dentro de casa, e a gente paralisa nesse não. E o mais importante para a compreensão da criança não é o não que mostra o que ela não pode, é direcionar para aquilo que pode. Por exemplo, não corre dentro de casa. A gente pode falar, filho, aqui em casa a gente anda devagar. Correr, nós vamos correr lá na rua, nós vamos correr lá no pátio, nós vamos correr, né, lá na praça, entende? Ou a gente fala assim, não chuta bola dentro de casa. Enquanto a gente pode falar assim, filho, bola é só lá fora. Aqui você prefere brincar de quebra-cabeça ou de Uno? Então, gente, não traz só limitação, abre para as possibilidades que podem. Direciona o seu filho para a atitude que você gostaria que ele fizesse e não reforça somente a atitude que você não gostaria dele, entende? Ajuda as crianças a direcionar suas atividades, suas atitudes para aquilo que realmente é permitido, tá? Então, quando a gente fala isso, e muitos nãos que a gente fala porque a gente tá cansado, a gente fala porque a gente tá sem paciência, a gente fala porque a gente tá esgotado, não porque necessariamente aquilo realmente não pode. Então, comece a repensar, tá? Sobre essa questão do não na vida dos nossos filhos, ok? 8. Atitude 8, né? Que é uma que eu vejo das mais importantes para nós mães. Dar um tempo positivo. Uma forma da gente criar conexão, gente, é evitar conflitos que podem ser evitados. Uma forma da gente criar conexão é a gente não entrar num jogo de poder. É a gente não entrar aí numa disputa, numa luta que muitas vezes a criança faz, né? Durante a birra, durante o choro, durante uma situação que ela quer ter razão, que ela quer estar nesse lugar de poder. Então, uma forma da gente criar conexão com os nossos filhos é, diante dessas situações mais desafiadoras, dê um tempo positivo. Se afasta da situação por um momento, até você conseguir se equilibrar e retomar a situação focando na solução do problema. Muitas vezes a gente continua ali, a gente não fala nada. Eu recebo relatos de mães que falam assim:
Ai, Marcela, eu comecei. No primeiro momento eu fiquei até calada. Mas depois eu não aguentei, não. Eu fui lá e estourei. Porque se você continua, você tá calada, mas você continua tendo acesso ao comportamento desafiador, você continua diante do estímulo estressante, entende que uma hora você não vai dar conta de ficar calado e você vai entrar nisso? Então, quando eu falo dar uma pausa positiva, é se afastar literalmente, gente, é sair de cena, é ir pro banheiro, é ir para um outro cômodo, é dar uma volta até você retomar o seu equilíbrio e não é esquecer a situação, é voltar e pontuar a situação, mas focando na solução do problema. Muitas vezes a gente volta para remoer. A gente volta, mas você falou desse jeito. Mas desse jeito. Não, volta para focar na solução daquilo que tá ali sendo apresentado a vocês, tá? Então, dar o tempo positivo é uma excelente forma de criar conexões verdadeiras, da gente não se desequilibrar, da gente não se arrepender de atitudes que a gente pode ter nesses momentos mais desafiadores, ok? Nona atitude, gente. Estabeleça com seu filho uma comunicação honesta para que vocês possam vivenciar uma relação mais leve. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo que os filhos estão ligados emocionalmente aos pais. O que significa isso? Que os filhos são capazes de perceber o que se passa no nosso campo emocional internamente. Então, os filhos não estão conectados somente com o que a gente está falando, eles estão conectados com o que a gente está sentindo. Então, gente, fale dos seus sentimentos. Haja de maneira coerente com o que você tá sentindo. Muitas vezes a gente vai falar, não, filho, tá tudo bem, sendo que emocionalmente a gente não tá bem. Então fala por meio de uma via, com uma linguagem que a criança, que é acessível, que a criança consiga entender, sem expor a criança também a situações que ela não consegue ter maturidade, mas você pode falar, hoje a mamãe tá um pouco triste, mas a mamãe já está resolvendo, eu já estou tomando as providências, eu já estou buscando ajuda. Então a gente pode falar e se apropriar que a gente já está dando direcionamento para que isso possa ser resolvido, mas seja honesto emocionalmente com os filhos de vocês, ok? E atitude 10, que é uma das mais simples e uma das mais poderosas também. Que atitude que é essa, gente? É da gente, no nosso dia a dia, da gente ter momentos no nosso dia a dia, seja na hora das refeições, seja no final do dia, antes de dormir, da gente ter momentos de ser grato por algo que aconteceu no nosso dia. Nós precisamos de nos alimentar com aquilo de positivo que a gente fez no nosso dia. Então, ter um espaço para a gente se conectar com isso que é importante pra gente, se conectar com o que foi gostoso, se conectar com aquilo que trouxe bem-estar, se conectar com aquilo que a gente ajudou o outro, com aquilo que a gente fez diferença, se conectar com esses movimentos positivos e que trazem repercussões positivas pra gente, é muito importante. Então, todos os dias, em algum momento do dia, tem um espaço que vocês vão pensar. Aí vocês definem em uma coisa, em 3 coisas, no qual vocês são gratos no dia de vocês. Aqui em casa a gente tem 2 momentos para essa conexão. A gente tem na hora da refeição, do almoço, que a gente faz, né, o agradecimento pelo alimento, que é uma das formas da gente se conectar com Deus, né, que é a nossa crença, que é o que faz sentido para nossa família, e antes de dormir. Antes de dormir, gente, pode ser um poderoso momento de criar conexão, tá? Um poderoso momento para você falar com seu filho o quanto você ama, o quanto ele faz diferença na sua vida, para você alimentar seu filho com muitas crenças de amor, de capacidade, de merecimento, de valor. Por quê? Porque na hora do sono é o momento que ele vai se conectar, né? Que ele vai entrar nos ciclos do sono REM, que ele vai se apropriar e fixar as memórias daquilo que processou no dia dele. Então, antes de dormir, é um momento poderosíssimo de criar conexões com criança, porque o momento do sono é um momento muito importante para as crianças fixarem os aprendizados do dia,
fixarem as memórias e todas as situações que elas passaram no dia. Então, encher o tanque do seu filho de amor antes de dormir, né, de gratidão, de crenças, de amor, de valor, de merecimento, de capacidade, é um excelente momento para que você realmente possa estar conectado com seu filho. E aí, gente, se conectar de todas as formas. Hoje eu queria falar também, que é até o videozinho que eu vou postar agora, sobre conexão com o nosso parceiro. Encher o tanque de amor do casal é uma parte essencial de se tornar bom pai e uma boa mãe. Então hoje, para quem tem um parceiro na vida aí, né, que tá aí do seu lado, que tá aí vivendo esse momento com você, independente em que situação que vocês se encontram, hoje eu queria deixar um dever de casa para vocês. Se conectem com aquilo que fez vocês escolherem um ao outro como parceiro. Se conecta com aquele primeiro beijo. Se conecta com aquilo que fez você olhar para o outro e falar assim, nu, que admiração, nu, que beleza, nu, que amor, nu, que inteligência, nu, que papo bom, nu, que delícia de sentimento, que coisa gostosa. Se conecta com aquilo que fez com que você escolhesse o seu parceiro. Eu vou me conectar aqui também, tá? Eu vou fazer essa atividade junto com vocês, né? Eu vou postar aqui agora, quem se sentir à vontade, né? Comenta aqui como que foi o primeiro encontro, como que foi, o que te despertou no seu parceiro. E durante toda essa semana, nós vamos ter momentos de conectar, né? Todo o meu conteúdo dessa semana é pra gente repensar, né, as nossas conexões, pra gente não se perder no automatismo do dia a dia, pra gente não se perder nos propósitos que nós fizemos um pro outro, pra gente não se perder nos propósitos como mãe, naquilo que encheu o nosso tanque em algum momento e que fez com que a gente quisesse ser mãe. E nós temos diferentes formas de nos conectar, né? Nós temos diferentes linguagens. O marido não tá em casa hoje, manda uma mensagem falando algo para ele, falando assim, não, tô te mandando essa mensagem porque eu acabei de lembrar do quanto eu te admiro, eu acabei de lembrar do nosso primeiro beijo, o quanto eu fiquei apaixonada por você. Ou se não foi no primeiro beijo, eu acabei de lembrar daquele momento que a gente olhou um pro outro e decidiu casar. Eu acabei de lembrar daquele momento que a gente decidiu ficar junto, que a gente decidiu ter um filho, que a gente descobriu que estava grávidos. Eu acabei de me conectar com aquele momento que eu fiquei super admirada com o seu trabalho, que eu fiquei super admirada com a pessoa que você é, que eu fiquei super admirada com o pai que você é. Nossa, eu acabei de lembrar daquele dia que você chorou ao, né, passar por essa situação e pra mim foi uma demonstração de amor. Então, gente, nós temos diferentes formas de nos conectar com quem a gente ama, tá bom? Então, eu passei 10, né? 10 formas. Vou recapitular com vocês. 1. Entenda que você nesse momento está fazendo o melhor que você pode. Se torne auto-observadora dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas atitudes, né? E faça por onde mudar tudo aquilo que você realmente entendeu que já não faz mais sentido para você a partir de agora. 2. Cada pessoa é única e cada filho desperta em mim reações diferentes. Então, ofereça para cada filho aquilo que é a demanda dele, com diferentes linguagens de amor, com aquilo que ele precisa, com o olhar de exclusividade, porque cada filho é único. Repense nas expectativas alheias em relação à maternidade. Faça aquilo que faz sentido para você, para o seu ambiente familiar, para o seu núcleo familiar e não aquilo que o outro te pressiona a fazer. 4. Se permita errar, se permita especialmente encher o seu tanque de amor diariamente e retomar o imenso prazer de estar em contato com você mesma.
5, crie redes de apoio, crie espaços seguros entre mãe, entre mulheres que vivenciam essas mesmas dores, essas mesmas angústias. Troquem entre vocês, vejam esse espaço que eu ofereço aqui como um espaço em que eu posso entregar aquilo que tá doendo, independente do que seja. Aqui é total sem julgamento, aqui é olhar para essa dor e tentar te sustentar, tentar te ancorar de alguma forma. Então crie redes de apoio por identificação, crie redes de apoio com pessoas que estão passando pelas mesmas dores que você. 6, estabeleça o seu foco. Qual é o foco que você tem dado na sua postura como mãe, na sua maternidade, na reação dos seus filhos, no comportamento dos seus filhos? Você tem focado nos 10% que você é brava, que você perde o controle, ou nos 90% que você tá aí tentando fazer o melhor, que você tá se superando como mãe, nos 90% que você quer o melhor pro seu filho, que você tá fazendo conectada em oferecer para ele aquilo que ele precisa de estrutura emocional, de estrutura financeira, física. Então, onde que você está colocando o seu foco? No comportamento desafiador ou em tudo de notável que o seu filho faz? 7, fala mais sim. Não deixa o não por preguiça, por cansaço consumir a sua vida. Fala mais sim para as brincadeiras do seu filho. Fala mais sim para os momentos de conexão. E quando não for necessário, fale não. Fale não com firmeza, mas fale não direcionando para aquilo que pode ser feito, não somente aquilo que não deve ser feito. 8, diante do momento desafiador, diante daquele momento que você está disposta a explodir, a gritar, a xingar, respira fundo e saia de cena. Dê um tempo positivo, saia, retome o seu equilíbrio e quando se sentir mais preparada, volte focado na solução do problema. 9, estabeleça uma comunicação honesta com seus filhos, né? Mostre para ele o que se passa aqui, mas coloque para eles que você já está resolvendo, mesmo quando o sentimento for bastante desafiador. E 10, agradeça. Agradeça pelo filho que você tem, agradeça pelo parceiro que você tem, agradeça pela sua família, agradeça pela sua conexão com Deus, agradeça simplesmente, né, por estarmos aqui, por termos vivenciado o ano de 2020, por termos buscado recursos, né, porque saímos da zona de conforto. 2020 exigiu que a gente saísse da zona de conforto, então não vamos sair dele sem criar o nosso mapa dos sonhos de 2021. Então, gente, na próxima segunda eu espero você que quer, a partir de agora, do dia de hoje, se alimentar de crenças de abundância em todos os sentidos. De crenças assim, nós não vamos limitar, porque se eu sou capaz de pensar em termos científicos, se meu cérebro consegue imaginar, nós conseguimos realizar. Então vem comigo na próxima segunda. Eu vou falar durante a semana os materiais que vocês precisam preparar. Convidem, gente, convidem mães, né? Mandem para a rede de mães, convidem mães para fazer parte desse. Ai, que lindo! Convidem mães para fazer parte dessa nossa rede, dessa rede de mulheres que querem, né, que quer o melhor como mulher, o melhor como esposa, o melhor como mãe, o melhor como profissional, né, que quer trocar, que quer ter suas dores também amparadas, que quer ter um colo aí, que vai falar assim, calma, só respira, tá tudo certo, tá bom? Que ó, um grande beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia, tá? Nesse dia de hoje. E se conectem. Se conectem com aquilo que faz realmente sentido para vocês, tá bom? Se fez sentido aí, gente, eu vou deixar gravada agora essa live. Compartilha. Compartilhe e dê de presente para uma mãe essas 10 dicas de criar conexão com seus filhos. Combinado? Um beijo para vocês.